Fala galera, boa tarde, sejam bem-vindos à nossa aula de hoje, segunda-feira, dia daquela aula esperta com algum conteúdo técnico, algo sobre rede, sobre FTTH, sobre sinal, enfim, muita coisa, muito conteúdo. Vamos falar então rapidamente sobre a aula de hoje. Por que esse assunto? Por que provedor de fibra ótica e ainda mais uma aula para leigos? Bom, eu trouxe esse assunto como primeira da aula do ano pelo seguinte: todos os dias a gente escuta de uma série de donos de provedor de internet aquele mesmo papo: poxa, o mercado está difícil, o mercado está saturado, eu tenho 5, eu tenho 6, eu tenho 10 concorrentes na minha cidade, está ficando cada vez pior trabalhar com o mercado de internet. Bom, o mercado de telecom, o mercado de internet, o mercado de provedores de internet é algo que se manteve com pouca concorrência durante muito tempo. Porém, nos últimos anos, realmente a concorrência chegou. Mas a concorrência existe em todos os mercados. Quer ver? Pensa só o seguinte: aí na sua cidade, quantas hamburguerias, por exemplo, tem aí na sua cidade? Eu aposto que não tem 5, não tem 10, tem muito mais do que 10 hamburguerias. Então, para o cara que vai abrir uma hamburgueria, ele está pronto para se preparar com esse mercado, com essa competição. E na telecom, na internet, o provedor de internet é a mesma coisa, porém demorou um pouquinho mais de tempo para se tornar algo mais comum, digamos assim. Mas a concorrência, ela é inevitável. O que a gente faz para competir contra a concorrência é se capacitar, entender sobre o negócio, entregar redes melhores, entregar experiência melhor para os nossos clientes. E para isso acontecer, a gente precisa de uma coisa chamada conhecimento. A gente tem que participar, tem que estudar, tem que ouvir aulas como essa que a gente vai ouvir hoje. Então, essa aula é por isso, porque o mercado está sempre crescendo, sempre tem um provedor novo, todo dia mesmo. Inclusive, ano passado, eu não sei dizer para você aqui quantos projetos eu fiz para novos provedores. Eu fiz muitos projetos para novos provedores no ano passado. Então, por isso que é essa aula. Então, essa aula é dedicada a você que recentemente começou talvez nesse mundo de provedor de internet e ainda tem algumas coisas que estão pelo ar. Então, eu quero linkar essas coisas com você. E essa aula também é para você que está pensando em começar nesse mercado, que está estudando sobre o mercado de telecom, está pensando em ser um técnico, está pensando em abrir um provedor de internet. Nessa aula a gente vai falar sobre essas estruturas. O que é um provedor de internet? Como que o provedor entrega a internet propriamente dito? O que tem que ter um provedor de internet para começar uma operação? Quais são as habilidades? Quais são as capacitações técnicas? É isso. A aula de hoje puramente é isso, é disso que a gente vai falar. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações. Final da aula, galera, a gente vai ter uma rodada aqui de tira dúvidas, então vocês podem ir colocando as dúvidas no decorrer da aula, mas no final da aula é que realmente eu vou conseguir dar uma atenção aqui no chat para a gente esclarecer uma por uma. Bom, vamos lá, vamos nessa. Bom, o que é então um provedor de internet? Vamos começar desde o iniciozinho, porque eu acho que quando a gente compreende o que é o provedor de internet, o resto começa a fazer sentido, o resto começa a vir. Então, vamos lá. Muitas vezes, deixa eu botar no silencioso aqui para não atrapalhar a gente, mas vamos lá. Muitas vezes mesmo, já aconteceu comigo. Eu trabalho com provedor de internet desde 2003. Talvez você não me conheça, você caiu de paraquedas aqui. Eu sou Marcelo Machado e eu trabalho com provedor de internet desde 2003. Meu primeiro emprego foi um provedor de internet. E aí acontecia uma coisa interessante. Cada vez que eu estava num grupo de amigos, eu estava envolvido com a família, final de semana, alguém perguntava assim: poxa, cara, onde é que fica a internet? Fica em São Paulo? Fica nos Estados Unidos? Fica na China? Ah, eu ouvi dizer que a internet dos Estados Unidos é melhor do que a do Brasil. Então esse assunto sempre vinha à tona, porque a internet ela cresce já há muitos anos. O consumo de internet ele cresce já há muitos anos. Claro que nos últimos 3 anos, 2, 3 anos, bem dizer, esse consumo ele disparou mesmo, mas a internet ela já vinha crescendo há muito tempo. Então é uma coisa que desperta curiosidade nas pessoas. E bem ou mal, você técnico que vai na casa das pessoas, muitas vezes você é o cara mais técnico que alguém da casa vai ter contato. Então essa pessoa tem dúvidas, ela vai querer te perguntar, ela vai querer que você explique. E se você souber explicar, vai ficar muito mais fácil, você vai passar como o cara, vai ser mais fácil também você diagnosticar problemas, enfim. Então vamos falar um pouquinho sobre essa estrutura. Então,
que é a internet? Se alguém perguntasse para você o que é a internet, você ia conseguir responder para essa pessoa o que é a tal da internet? Então, eu quero começar por aí, falar um pouquinho sobre isso, entender como funciona essa estrutura, e eu tenho certeza que isso vai ficar muito mais fácil para a gente compreender depois o decorrer da nossa aula. Então, eu vou fazer um desenho aqui para exemplificar para você. Bom, a internet, você já deve ter ouvido falar, você já deve saber, você já deve ter pesquisado, mas a internet é uma grande rede mundial interconectando serviços, computadores, celulares e tudo mais. Então, na prática, acontece o seguinte. Na prática, imagina que nós temos, por exemplo, espalhado pelo mundo, em diversos locais, existem servidores de um negocinho que eu não sei se você conhece, chamado Netflix. Então, existem espalhados pelo mundo diversos servidores, diversos locais, onde tem uma estrutura do Netflix com as séries, com os filmes e com toda a grade de programação. Beleza. Espalhado pelo mundo também, existem locais onde estão hospedados os servidores do WhatsApp, por exemplo. Existem servidores do WhatsApp espalhados pelo mundo inteiro. Também não sei se você conhece o WhatsApp, mas existem servidores do WhatsApp espalhados pelo mundo inteiro. E existem de diversos outros serviços. Por exemplo, o YouTube, que você está me assistindo agora, nesse momento, para quem estiver ao vivo. Existem servidores espalhados por aí no YouTube. Então, existe muito mais do que isso. Servidores, por exemplo, vou botar mais um aqui só. Uber, Spotify, Nubank, enfim, todos os serviços que você puder imaginar que você utiliza hoje em dia, existem servidores que estão espalhados e hospedam esses serviços. Esses servidores estão aonde? Estão por aí. Eles estão por aí. Brasil, fora do Brasil, estão todos espalhados. E isso é a tal da nuvem. Poxa, serviços estão na nuvem, estão hospedados, estão por aí. Uma coisa interessante é o seguinte, não existe só um servidor do Netflix, só um servidor do YouTube, só um servidor do Google. Existem vários. Eles estão interconectados, todos conseguem entregar os seus conteúdos, é uma forma de espalhar essa estrutura, de ter uma estrutura que responda mais rapidamente e ao mesmo tempo uma segurança. Se algum servidor parar, os outros continuam, não vai parar tudo. Bom, interligando essa galera aqui, espalhado pelo mundo, existem diversos equipamentos chamados os roteadores, que é um símbolo representado como um círculo e uma setinha para tudo que é lá. Então, quando você bater um olho num desenho, numa topologia e tiver um símbolo parecido com isso aqui, que é uma bolinha com 4 setas, uma para cada lado, esse é um símbolo de um equipamento chamado roteador, um equipamento que encaminha pacotes. Então, existe uma série de roteadores nesses data centers, onde os serviços eles estão hospedados. Vou desenhar alguns aqui. Existe uma série de roteadores. Beleza. Para completar um pouquinho mais esse desenho, esses roteadores eles estão interligados. Então vamos lá, do roteador, esse primeiro, fiz uma conexão com o segundo, do segundo para o terceiro, do segundo posso ter uma conexão para esse cara que está aqui em cima, esse aqui pode também estar conectado com esse aqui pode também estar conectado com esse cara aqui, e esse aqui também pode estar conectado com esse cara aqui. Ou seja, existe uma rede interligando esses servidores, esses data centers, e o nome dessa rede aqui é a internet. Isso aqui é a internet. É a interligação de todos esses serviços. Legal. Agora, onde entra o provedor de internet? Bom, de alguma forma a gente tem que acessar essa malha. De alguma forma a gente tem que entrar aqui com o nosso dispositivo para conseguir chegar no Netflix. Quando o Machado está lá na casa dele de noite, que ele vai abrir o Netflix, cara, por onde que o Machado entra aqui nesse balaio? Bom, o provedor de internet, isso é uma coisa legal, se a gente for parar para pensar só no nome, provedor de internet, a gente já meio que vai deduzindo o que é um provedor de internet. Provedor de internet é aquela empresa que vai fazer o meio de campo. É aquela empresa que está conectada a essa malha aqui de alguma forma e ela vai fazer a conexão também com a casa do cliente. Então,
Uma dessas pontas aqui, por exemplo, vamos pegar esse primeiro roteador, ele pode ter uma conexão com um outro roteador, e esse outro roteador aqui, vamos dizer que ele é o roteador da Machado Net. Esse aqui é o roteador, por exemplo, do meu provedor de internet. Esse cara aqui. Legal. Então isso significa que eu tenho uma comunicação com essa grande nuvem que é a internet. Beleza. A partir daqui, agora sim, eu começo a fazer a distribuição dessa rede através de fibra, através de splitters, através de conectores, que a gente vai falando no decorrer dessa aula aqui. E aí sim eu consigo entregar a internet na casa do usuário final. Eu fiz um resumo disso aqui. Mas existe uma série de equipamentos de controle de software que a gente vai falando durante essa aula aqui, mas existe uma série de equipamentos e controles para conseguir fazer essa distribuição aqui funcionar entre o provedor, que eu também posso chamar de ISP, Internet Service Provider, para fazer essa interligação do provedor com a casa do cliente. Para o Machado, de noite, quando abrir o Netflix lá na TV, conseguir de fato acessar um servidor do Netflix. Para o Machado aqui na Fiber School, abrir uma aula aqui, a nossa equipe fazer uma transmissão para o YouTube e você conectar no YouTube para assistir essa transmissão. Então isso aqui é um resumo do que é a internet. Internet é essa grande nuvem que está aqui. Provedor de internet é o cara que tem acesso a essa nuvem e faz a distribuição dessa rede aqui na casa das pessoas. Esse é um resumo bem simples para a gente começar a nossa aula, começar a esquentar aqui os motores para a gente fazer um alinhamento de como funciona essa distribuição, do que é essa distribuição. Bom, legal, vamos dar uma virada aqui da página e vamos entrar então para a nossa próxima parte da aula. Importante, essa estrutura aqui é um resumo do que é o provedor. E eu quero falar sobre essa distribuição que está aqui embaixo. A gente vai se aprofundar mais nessa distribuição que está aqui, entre o provedor e entre a casa do cliente. Bom, vamos lá. Camadas. Eu quero falar um pouquinho sobre as camadas. O que são as camadas? Quando a gente fala de uma rede para distribuir internet na casa das pessoas, por exemplo, a rede ela não é uma coisa única. Existem muitas coisas dentro da rede. A gente não tem como e não pode imaginar que é uma coisa só. Existem várias coisas porque existem, por exemplo, diversas tecnologias, diversos materiais, diversas configurações. E cada parte dessas da rede existe um certo técnico que tem que ter uma certa habilidade, que tem que ter uma certa formação. Muitas vezes quando o provedor é pequeno, o cara acaba fazendo de tudo um pouco. Ele configura, ele instala, ele bloqueia, ele libera, ele gera boleto, se for o caso, porque o provedor ele é pequeno. Só que é importante entender que existem esses papéis, essas etapas, que a rede é dividida, porque à medida que você respeitar isso, à medida que o provedor for crescendo e você começar a agregar outras pessoas no provedor de internet, isso te dá escala, você consegue escalar as coisas. Dentro de um provedor não é todo mundo que faz todas as coisas. Existem pessoas, habilidades e cada um faz as suas coisas. Vou dar um exemplo, isso vale para qualquer empresa. Aqui na Fiber School, quando a gente era menor, quando a Fiber School era menor, poxa, o próprio instrutor configurava a transmissão, fazia o conteúdo, se preocupava em criar o evento e tinha que monitorar se estava tudo certo. E quando caía a internet, tinha que parar a aula para dar uma olhadinha na internet o que aconteceu para conseguir retomar a aula. Hoje não, a gente cresceu, tem estrutura, tem pessoas para isso, tem uma equipe de produção que está aqui fazendo a captação das imagens, que está monitorando. Então eu consigo hoje me preocupar com o conteúdo. E o provedor não é diferente. Você vai ter pessoas que fazem configuração, você vai ter pessoas que instalam, você tem pessoas que dão o suporte técnico, tem pessoas que cuidam do link, tem pessoas que compram material, que bloqueiam, que geram boleto, enfim, é uma estrutura comum, como qualquer empresa. Então isso é um ponto importante. A estrutura de um provedor de internet é igual como qualquer empresa. Tem o cara que instala, tem o cara que configura, tem o financeiro, tem o cara que compra. Ok, provedor pequeno, faz de tudo um pouco, mas é importante respeitar uma estrutura como uma empresa qualquer. Bom, falando tecnicamente, eu gosto de enxergar o provedor pelo menos dividindo em duas estruturas, que são muito importantes.
Primeira estrutura, o provedor, vou colocar até aqui em cima, vou chamar de ISP, que é o nome adequado, Internet Service Provider. Mas o provedor, ele tem dois mundos. Ele tem dois mundos que ele tem que enxergar. Um dos mundos, ele é um mundo onde o provedor vai cuidar das coisas físicas, coisas técnicas físicas. Então ele é o mundo físico. O que é o mundo físico? Equipamento, fibra, caixa, rack, servidor, coisas físicas que a gente pode tocar, digamos assim. E existe também o mundo lógico. Tem pessoas que gostam de chamar de mundo virtual também. Que é o quê? Aquelas coisas que a gente não consegue tocar. São as configurações da rede. Então, poxa, Machado foi lá, comprou um roteador novo, colocou o roteador no provedor de internet, fez a instalação física desse roteador. Legal, agora para esse roteador funcionar, a gente precisa fazer uma instalação lógica desse roteador. A gente tem que configurar isso. E para que tudo funcione muito bem, isso tem que estar alinhado, tem que ser um conjunto, tem que ser bem instalado e bem configurado. Se alguma das coisas não estiver legal, vai dar problema. Então, um dos primeiros pontos que eu acho muito importante enxergar dentro do provedor de internet é que eu vou ter que ter técnicos que possuem a habilidade do mundo físico e técnicos que possuem a habilidade do mundo lógico. Geralmente esse cara aqui é aquele cara mais nerd, aquele cara que gosta de configuração, que se entende muito bem com uma tela preta e cheio de linhas de comando. E esse cara aqui não, é um cara que sabe manusear uma ferramenta, sabe pegar uma furadeira, sabe usar uma chave de fenda, sabe a diferença entre uma chave de fenda e uma chave Phillips. E esse cara aqui nem sempre sabe isso. Esse cara, ele domina mais o mundo das configurações. Então isso é muito importante. E caso você seja um dono de provedor, você tem que aprender também a mapear isso nas pessoas. Eu vou dar um exemplo. No provedor que eu trabalhava lá em 2003, 4, 5 até 2010, na minha equipe eu tinha profissionais que tinham mais habilidade com a parte física e que não gostavam de configurações, e eu tinha profissionais que gostavam de configurações e não gostavam do mundo físico, não gostavam de sair na rua para configurar um equipamento, uma torre, alguma coisa nesse sentido. Então, eu comecei a entender isso, eu comecei a separar as pessoas e eu ganhei mais qualidade no meu trabalho, no trabalho de entrega de internet na casa das pessoas. Bom, legal. Mundo físico e mundo lógico, beleza. Dentro do mundo físico e do mundo lógico, existe ainda uma outra divisão no provedor de internet, que é o seguinte. Lembra que no primeiro desenho nós tínhamos uma nuvem que é a nossa internet. Uma nuvem que é a internet. Legal. A internet, ela chegava em um roteador. Um roteador de borda do nosso provedor. Então, de alguma forma, ela está conectada no roteador do provedor. Beleza. Conectado ao roteador do provedor, eu vou ter alguma estrutura que eu vou chamar aqui de core da rede. Já vai entender melhor o que é isso. Eu vou ter alguma estrutura de core da rede. Conectado a essa estrutura de core da rede, eu vou ter alguma coisa para distribuir o meu sinal. No caso aqui, eu vou botar como distribuição ou distribuidor, enfim, eu vou ter alguma coisa para distribuir o sinal. E aí, de fato, eu vou sair com esse sinal e eu vou chegar até a casa dos clientes propriamente dito. Aqui nessa estrutura, para que serve cada um? Isso é uma coisa que eu queria já deixar claro desde o início, né? É que tem coisas que a gente tem que ir costurando no meio da aula, mas tem uma que eu acho muito importante dividir. A rede não é uma coisa só. Ninguém vai montar um provedor de internet recebendo internet na fibra e distribuindo internet na fibra ótica na casa das pessoas. Não é assim que funciona. Ah, Machado, eu contratei um link lá de 1 GB e eu comprei uma OLT, eu vou plugar na OLT e vou entregar a internet para as pessoas. Não é assim que funciona. Você tem que comprar a internet, receber link, são links dedicados, com banda dedicada, e aí você vai controlar essa banda, você vai ter equipamentos que controlam isso, e aí sim você consegue entregar para a casa das pessoas.
Nesse meio de campo, então você vai ter uma parte da rede, que é a rede core, que é composta por uma série de equipamentos. Dentro da rede core, por exemplo, você vai ter switches, você vai ter servidores, você vai ter muitas coisas dentro do core. Você vai ter sistemas também que estão instalados dentro da rede core, mas o grande objetivo aqui é preparar o link de internet para você conseguir entregar para as pessoas. Simplesmente isso, preparar. E também ter métodos para você controlar o cliente. E aí você tem, na parte aqui de baixo, alguma coisa de rede de distribuição. Geralmente, hoje em dia, vamos falar de hoje em dia, OLT. Você tem OLT. O OLT é um equipamento para fazer distribuição de um sinal para FTTH, um sinal óptico ponto multiponto, para a gente entregar o FTTH na casa das pessoas. Então, OLT. E aí, a gente tem uma outra parte da rede aqui, que é a rede de acesso. Então, olha só. Brincando aqui, eu já dividi em 3 pedaços aqui um provedor de internet. Rede core, recebendo link. Rede de distribuição, mandando esse link para a rua. E rede de acesso, conectando os clientes nessa rua. Brincando, já tem 3 partes aqui. E não é tudo uma coisa só. De cara, eu já consegui enxergar 3 partes aqui nessa topologia. Então, quando a gente entende isso aqui, e tem mais uma ainda que eu vou complicar um pouquinho, que a gente vai falar daqui a pouquinho, a casa do cliente que tem Wi-Fizinho ainda, né? Então, provedor de fibra ótica, legal. O que é um provedor de fibra ótica? É um provedor de internet, o nome certo é um provedor de internet que faz a distribuição do seu sinal via fibra ótica. A fibra ótica é o meio. Só que um provedor de internet fibra ótica, ele não é 100% fibra ótica, porque na casa das pessoas ele tem que lidar com Wi-Fi também. Bom, core, distribuição e acesso. Vamos dar um exemplo. Muita gente tem dúvida, Machado, o que eu boto de equipamento na minha rede? O que eu preciso de equipamento para minha rede começar a funcionar? Os equipamentos, existe uma grande variação de combinações. Um único equipamento ele pode fazer diversas configurações, ele pode controlar diversas coisas no provedor de internet, porém, existe uma certa limitação técnica em cada tipo de equipamento. E à medida que a minha rede vai crescendo, esse equipamento ele vai se tornar um gargalo na rede. A minha rede vai parar, a minha rede vai deixar de crescer, a minha rede vai começar a ter uma latência muito alta, não vai ficar legal, eu vou ter que investir e ampliar a minha estrutura de core. Então existem alguns equipamentos que eu vou falar aqui, mas isso aqui não é uma receitinha de bolo que serve para tudo que é tipo de provedor. Tem provedor que já começa preparando uma estrutura para 5.000 clientes. Tem provedor que não pode fazer isso e que começa com uma estrutura que consiga atender 50, que consiga atender 100, que consiga atender 200. E não está errado, cada um tem o seu limite. O importante é entender que existe um limite, ficar de olho nisso para que isso não se torne um problema técnico. Então, o que é o mínimo que um provedor de internet tem que ter para começar a ser um provedor de internet? Bom, número 1. Número 1, vamos lá. O provedor tem algum equipamento que é o roteador de borda. O que é o roteador de borda? É o cara que a internet vai chegar. Roteador borda, que é o cara que a internet vai chegar. Ou seja, a comunicação sempre chega aqui e ele vai distribuir para os clientes. Legal. Abaixo desse cara aqui, ele vai ter que ter alguma caixa, alguma coisa. E aí que entra o nome MikroTik. Você vai ouvir muito nome MikroTik quando a gente fala do mercado de provedor de internet. Vou até botar um MK aqui como exemplo, mas não é só o MikroTik que faz isso. Diversos equipamentos fazem. O MikroTik é o mais fácil e o mais barato para quem está começando. Mas nem sempre é a melhor alternativa. Bom, existe um cara aqui chamado MikroTik, e aí todo provedor ele vai ter algum equipamento, sendo MikroTik ou não, que ele vai controlar
controlar o cliente. Esse cara vai controlar o cliente. Em provedor de internet tem uma coisa chamada autenticação, que é liberar o cliente na rede, que é uma forma da gente controlar. Então, por exemplo, lá na minha casa, quando a minha ONU, que é o meu equipamento que recebe a internet, ele está ligado, ele está autenticado em algum cara como esse cara aqui. E aí, lá está liberado, está dizendo, ó, Machado está ok, e a velocidade contratada lá na casa do Machado é de 100 mega, é de 200, é de 300, enfim, esse cara aqui, ele provavelmente vai controlar a banda também. E quando eu falo provavelmente, é que muda conforme a configuração. Muda conforme a configuração. Então vamos lá. Esse cara aqui, por exemplo, ele vai ter um negócio chamado PPPoE Server. Que raio é isso? O PPPoE é o controle, é um túnel. Cada vez que eu ligo a minha ONU da minha casa ou que ela está ligada, fecha um túnel de comunicação da minha casa com esse cara aqui. Uma criptografia, um caminho que é só meu, um caminho lógico, um caminho virtual dentro de uma malha física que passa por fibra e etc, etc. Então vai ter um cara como esse cara aqui, que o papel dele é controlar. Só que olha só que interessante. Podem ser duas caixas diferentes, dois equipamentos diferentes, mas também pode ser, dependendo da situação, que tudo isso aqui é um equipamento só. Pode ser que tenha um Super Ultra Power Microchip lá, por exemplo, que recebe os links de internet, controla ali e ao mesmo tempo faz a autenticação do cliente e aí libera a internet do cliente. Pode ser que seja os dois casos. Quando é o mesmo equipamento, é legal porque é uma coisa enxuta. Só que quando a gente bota muita configuração para o equipamento fazer muita coisa, o equipamento fazer vários papéis da rede, isso pode ser um problema também, isso pode ser um limitante. Então, para muitos provedores, começar com uma estrutura como essa é perfeito e o cara vai conseguir colocar 1000 clientes, por exemplo. Agora, para outros, para aquele cara que pensa em 5.000, que pensa em 10.000, que tem bala na agulha para isso, que tem esse planejamento financeiro, provavelmente isso aqui já vai ter que nascer com mais de uma caixa, inclusive sem ser microchip. Provavelmente outros tipos de caixa para conseguir ter uma estabilidade maior. Inclusive, aproveitar que eu entrei nesse assunto de bala na agulha de investimento, isso é tema da nossa próxima aula. A próxima aula, na próxima semana, vai ser o quanto custa. A gente vai falar sobre investimento. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de quanto custa uma rede para 5.000 assinantes, quanto custa para 500, quanto custa para 1.000, quanto custa para 10.000. A gente vai compor esse raciocínio para entender uma estimativa de quanto custa construir uma rede. E aí quando eu falo construir a rede, é do provedor para fora. Nada de data center, nada de controlador, nada de PPPoE, de roteador, etc, etc. A gente entender quanto custa construir uma rede FTTH. Já fica o convite aí para a nossa próxima aula da semana que vem. Bom, voltando aqui para o nosso exemplo, então, dependendo do provedor, pode ser que sejam caixas diferentes. Dependendo do provedor, são caixas juntas. Então, por isso que você, caso esteja começando, você não vai encontrar uma coisa pronta, definida, faça assim, compra essa caixa, bota assim, configura assim, porque isso muda conforme cada realidade. Beleza, então existe alguma coisa controlando aqui, e aí sim, entra uma coisa bem legal logo abaixo aqui, chamado OLT, falando de provedor de internet via fibra ótica. Existe um negócio chamado aqui OLT. O que é uma OLT? A OLT é um equipamento capaz de distribuir sinal via fibra ótica de forma ponto-multiponto. Traduzindo isso, quer dizer o seguinte, que a gente consegue mandar um sinal por uma única fibra, e aí eu não estou falando do cabo, eu estou falando da fibrinha que tem lá dentro do cabo, aquele cabo preto que a gente enxerga no poste, tem várias fibras lá dentro. Mas a gente consegue mandar sinal por uma única fibra daquela lá, e esse sinal ele vai sendo dividido para diversos clientes. Então, eu tenho lá uma fibra, eu vou distribuir, eu vou dividir esse sinal através de splitters, que são divisores de luz, não são equipamentos, eles são passivos, eles não são ligados na tomada, eles não travam, não esquentam, não queimam, simplesmente do nada. Eles dividem sinal de luz, sinal da fibra ótica,
E aí sim, eu tenho lá na casa do cliente um equipamento chamado ONU, que converte esse sinal óptico, esse sinal fibra, em um sinal Wi-Fi de alguma forma. Porque afinal de contas, na minha casa, eu uso internet aqui, nos dispositivos. No celular, meu filho usa no celular. Uso na televisão também. Sim, pode ser pelo Wi-Fi, pode ser por cabo. Então, de alguma forma, a gente vai converter esse sinal. Mas vamos voltar aqui para a nossa rede. Bom, essa parte da rede aqui é o que a gente chama de rede de acesso, como a gente estava falando agora há pouco, que é a parte da rede onde nós conectamos os nossos clientes. Todos os clientes eles vão chegar de alguma forma por aqui. Antes de acessar a internet, eu preciso controlar esses clientes. E agora sim, cliente liberado tem acesso à internet, consegue continuar a comunicação no restante da rede. Então, isso é muito importante a gente compreender que existem camadas da rede, com profissionais diferentes, que possuem habilidades diferentes para que o negócio funcione perfeitamente. E olha só, tem que ser um bom equipamento, tem que estar bem configurado. Tem que ser um bom equipamento, tem que estar bem configurado. Esse aqui também, esse aqui também e esse aqui também. Se qualquer um desses equipamentos falhar, se qualquer um tiver mal configurado, cara, a rede vai parar. Simplesmente isso. Então, se você está começando, provedor de internet, muitos começam provedor de internet porque a internet no seu bairro é ruim, ou na sua cidade é ruim. E se você está começando um provedor de internet, já fica esperto nisso. Não adianta os melhores equipamentos. Ah, eu vou usar os melhores equipamentos, eu vou usar as melhores fibras. Pô, legal, isso é importante, cara, mas não adianta só isso. Você tem que ter as melhores práticas do mercado na hora de configurar. Você tem que monitorar a rede para entender o que está acontecendo. Se você perceber que a rede está tendo algum gargalo, algum soluço no meio do caminho, você tem que ser proativo e corrigir antes que o cliente perceba esse problema. Simples assim. Bom, vamos dar a volta aqui no nosso flipchart e eu queria falar um pouquinho sobre uma outra rodada que é referente às habilidades. Você está montando um provedor de internet, por exemplo, e você vai ter que contratar pessoas, vai ter que montar equipes. E aí você tem que entender que você não vai achar um profissional, esse cara aqui é o cara do FTTH, ele faz tudo. Bom, o cara que faz tudo não existe. O cara que faz tudo, talvez ele faça tudo mais ou menos. E aí a gente tem as habilidades. É importante você ter alguém que conhece de todo o processo. É fundamental para essa pessoa conseguir encaixar as peças, para essas pessoas conseguir encaixar o tempo de execução das coisas, talvez. Mas, na hora que o bicho pega, você precisa de especialistas, um cara que é focado nisso, um cara que é focado naquilo, um cara que estuda isso. E aí você tem volume, você tem qualidade também. Então eu quero falar de alguns tipos de profissionais, das habilidades dos profissionais, e eu quero te explicar onde se encaixa cada uma dessas habilidades. Então o primeiro que eu quero falar é uma peça muito importante. Infelizmente não é todo provedor que pode ter um cara como esse dentro do provedor, porque esse cara custa um pouquinho mais, e ele custa um pouquinho mais para o provedor justamente por aquilo que ele sabe, pelo aquele conhecimento que ele tem. Então, o primeiro cara, o início de tudo, que é por onde o provedor deveria começar, é o cara que projeta. É o cara que faz projetos. É o cara que faz o dimensionamento da rede. Por que esse cara custa um pouquinho mais? Porque ele tem que saber o seguinte. Primeiro, ele tem que conhecer sobre todos os materiais. Para que serve cada um dos materiais que ele vai utilizar. Depois disso, ele tem que saber distinguir qualidade de material. Poxa, é melhor escolher esse ou esse? A decisão não é só preço, a decisão é técnica também. De repente, um material ele vai servir para você fazer 2 coisas, 3 coisas. De repente, um material, um dura mais tempo e o outro dura menos tempo. Então, o projetista ele tem que ter esse feeling. O projetista ele sabe onde dá para economizar um pouquinho e aonde não dá para economizar, que vai ser uma dor de cabeça. Depois que ele sabe disso, ele tem que saber analisar um local, analisar um bairro, analisar uma cidade e fazer um projeto de dimensionamento.
O que é o projeto de dimensionamento? É ele bater o olho na cidade, começar a desenhar e já ter uma ideia. Ó, essa cidade aqui a gente precisa de mais ou menos umas 2.000 portas, 3.000 portas, 4.000 portas de atendimento. Essas 4.000 portas vai custar mais ou menos tanto para fazer. Então, isso o projetista tem. Esse cara é focado em dimensionamento. Ele sabe o que é uma rede bem instalada, ele sabe fazer o cálculo de potência e ele tem todas essas habilidades. Ele provavelmente vai ser o cara do teu suporte de implantação da rede. Legal, essa é a primeira habilidade. Próxima habilidade que eu quero falar, a habilidade número 2, é daquele cara que sabe ler o projeto, ou seja, o dono do provedor foi lá, contratou um projetista, o projetista fez o desenho, perfeito. Agora ele precisa de um cara que saiba ler o projeto e construir propriamente dito. Pense nesse cara aqui como um arquiteto que faz casas, que desenha casas, que planeja casas. E esse segundo cara aqui, ele é o cara que constrói casas. Ele é o cara que sabe ler o projeto e começa a subir essa rede. É aquele cara que sabe fazer a leitura correta, ele vai analisar lá na rua, ele vai ver se esse cara acertou tudo ou se esse cara aqui talvez não percebeu algum detalhe, porque nem sempre o projetista consegue antecipar tudo. Tem coisas que na rua mesmo a gente consegue ver se dá ou não dá. Então, esse cara aqui é o cara que constrói. O que ele tem que saber? O cara que constrói, o que mais ele tem que saber além de saber construir redes? Ele precisa também, além de seguir as boas práticas para construir, ele precisa saber certificar a rede. Ele precisa saber que está tudo ok e que a rede ficou perfeita como ela tem que ficar. Então, o cara que constrói rede, até que tem bastante profissionais que sabem construir. Pega fibra, sobe em poste, lança fibra. Tem caras que são excelentes nisso, tem caras que são muito rápidos nisso. Parece que nasceram para fazer isso. Agora, aquele cara que sabe construir e ao mesmo tempo sabe pegar um OTDR, que é um equipamento para certificar a rede, fazer uma leitura no OTDR e tem certeza que ficou ok, isso são poucos caras que sabem fazer isso. São duas habilidades que poucos caras têm. Então, existe o cara que projeta e existe o cara que constrói. O cara que constrói pode projetar também? Até pode. Só que ou ele vai ser bom numa coisa ou ele vai ser bom em outra coisa. O cara que constrói, geralmente o que ele gosta é de passar o dia na rua, carrega o carro, busca material, bota o cinto, sobe no poste, desce no poste, desce do poste. Então ele gosta desse agito da rua. O cara que projeta, ele não está na rua. Ele já não é tão chegado nesse agito na rua. Ele prefere olhar para a tela, olhar para o mapa, pensar, desenhar. E aí cada um é bom na sua área e é importante que tenham dois caras bons aqui. Beleza. Rede projetada, rede construída. O terceiro cara, ou a terceira habilidade, o terceiro papel aqui, é o cara que ativa clientes. O que é o cara que ativa cliente? É aquele cara que, uma vez que a rede está pronta, que já tem sinal nas caixinhas de atendimento dos clientes que estão nos postes, esse cara vai localizar a casa do cliente, ele vai localizar a caixinha mais perto e aí ele vai lançar uma fibra ótica, um cabo drop da caixinha até a casa do cliente e vai fazer toda a instalação e vai fazer a configuração também. Esse cara aqui, ele é um cara que tem que ter uma habilidade muito interessante, além das habilidades técnicas, que ele precisa saber relacionar com pessoas. Ele tem que saber entrar na casa do cliente, ele tem que saber conversar com o cliente, explicar para o cliente, olha só, o que eu vou fazer agora? Ali na frente tem um poste, eu vou vir com uma fibra, eu vou passar por aqui, eu vou furar lá, a fibra vai sair aqui, eu vou botar um equipamento aqui em cima. E aí depois que ele configura, ele tem que saber testar e ele tem que saber também mostrar para o cliente como o cliente pode usar a internet dele da melhor forma possível para ter o melhor resultado possível. Então ele vai explicar para o cliente, olha só, essa TV aqui que está junto com o roteador, vamos passar um cabo aqui para ter um desempenho melhor. Ah, lá para o quarto que tem uma outra TV, aí o técnico vai ter que explicar. Ela pode se conectar pelo Wi-Fi, porém, se for com cabo, vai ficar melhor. Quando instala a internet, o técnico também tem que saber testar a internet e mostrar para o cliente, ó, funciona assim, tá aqui a banda, se você for testar lá no banheiro do seu quarto, vai ter um pouco menos de banda,
porque o Wi-Fi ele não consegue chegar lá com um sinal forte. Se quiser colocar um roteador no banheiro, cara, podemos colocar um roteador no banheiro também, não tem problema nenhum, só que isso talvez vai ter um custinho a mais. Então ele precisa dominar o assunto para conseguir explicar para o cliente e educar o cliente também. Olha só que interessante, o técnico que vai na casa do cliente, muitas vezes é a única pessoa do provedor que o cliente conhece. Então olha só que importante isso. O cara que vai na casa do cliente, ele tem que ter domínio sobre tudo. Lá na casa da minha mãe, quando o técnico vai fazer alguma manutenção, trocar um equipamento, cara, o técnico é o cara, o técnico sabe o que está falando. Claro que muitas vezes eu escuto, eu vejo que o cara está falando, nem é tudo isso, né? Mas para o cliente normal, o cliente que não é tecnológico, o técnico, ele é um cara muito, muito bom e ele sabe o que está fazendo. Então a gente tem que ter técnicos capacitados. Bom, terceiro cara então é o cara que ativa cliente, que vai na casa das pessoas. Beleza. Tem mais gente que a gente precisa colocar aqui nesse balaio, tá? Eu não falei de equipe comercial, equipe que vende, porque estou falando aqui mais da parte técnica. E existe um outro cara aqui, que esse cara está trabalhando lá dentro do provedor de internet e ele faz as configurações da rede. Ele prepara o link antes da gente fornecer para os nossos clientes. Que é o cara que trabalha no NOC. NOC é o núcleo da rede ali, aquele cara que cuida do core, aquele cara que cuida de toda da configuração da rede como um todo. E eu vou botar o NOC/suporte aqui também, tá? Porque a gente precisa também dessa galera que faz o suporte técnico. E a galera de suporte técnico, ela tem que conhecer esse mundo de configuração. Porque ele tem que saber fazer um teste, tem que saber se ficou bom, tem que saber conversar com o cliente, explicar para o cliente. Às vezes a gente está no telefone com o cliente e a gente pensa assim, o cliente não está entendendo nada, está difícil, eu tenho que explicar tudo para o cara. Só que o cliente, no sentido certo da palavra, o cliente é ignorante. Ignorante no sentido de não conhecer o assunto. Por exemplo, eu sou ignorante com medicina. Cara, medicina não é minha praia. Minha praia é fibra ótica. A minha praia é planejamento de rede. A minha praia é desenvolver projetos e eu desenvolvo projetos dia a dia. Então a minha praia é desenvolver projetos, acompanhar a construção para que isso aconteça perfeitamente. Então eu sou um ignorante em medicina. Mas o cliente, geralmente, ele é um ignorante em internet. Ele não conhece aquele negócio. Então todos nós temos que dominar o negócio para conseguir explicar bem para o cliente ter uma boa experiência. Se o técnico lá na casa do cliente enxergar que lá no quiosque do cliente, que fica no finalzinho do terreno, a internet vai ser pior, porque está longe do roteador Wi-Fi, porque o ideal era colocar um roteador Wi-Fi lá, e o cliente mesmo assim disser, não, tudo bem, eu entendi, só que eu prefiro testar primeiro. Quando o cliente estiver lá no quiosque e a internet estiver ruim, ele vai lembrar. Putz, o técnico falou mesmo. Aquele cara tinha razão, vou ter que botar mais um roteador no meu quiosque. Agora, se o técnico não viu isso, ou não explicou, não soube explicar, quando a internet ficar ruim no quiosque, o que o cliente vai fazer? Ele vai ligar para o provedor e vai soltar os cachorros em todo mundo, que ele contratou uma internet de 10 GB e não está funcionando nem no quiosque. Olha só como é importante. Bom, galera, vamos dar uma olhadinha no chat aqui. Falei. Tava animado para essa aula aqui de hoje. Vamos dar uma olhadinha no chat aqui, vamos colocar as dúvidas, tá, galera? Eu vi que já entrou algumas dúvidas ali. Às vezes eu me perco um pouquinho voltando no chat aqui, então coloque em letra maiúscula. Pergunta aí, larga a pergunta, que eu vou dar uma lidinha agora mesmo. Para fechar essa parte aqui das habilidades, a gente acredita tanto nisso que a gente tem formação de projetista, tem formação do cara que constrói, tem a formação do cara que ativa cliente, porque é assim uma estrutura que o provedor tem que ter, pensando em pessoas. Claro que tem muito mais gente aí nesse balaio. Tem o comercial, tem o cara do marketing, tem financeiro, tem não sei o que, tem muita gente. Tem muita gente mesmo, tá? Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem cara que faz projeto aqui, beleza. Ó, como funciona essa questão dos provedores entregarem
tanta quantidade de banda? Existe alguma técnica porque não são 1 GB real? Matheus perguntou, Matheus Amorim. Bom, galera, o Matheus perguntou o seguinte, ó. Como é que funciona esse negócio de dividir banda? Como é que funciona essa parada aí de dividir banda? Bom, funciona assim. Não existe uma regra fixa assim que vale para todo mundo. Não existe mesmo. Porque quando você vai analisar os clientes do seu provedor de internet, você tem perfil de consumo diferente. Por exemplo, na minha casa. Cara, minha casa eu faço conferência durante o dia, baixo material, eu assisto muita aula, a minha rotina envolve estudar todo dia também. Então o meu consumo é um pouquinho diferente. À noite, cara, à noite eu estou no Netflix com a minha esposa e os meus 2 filhos, cara, estão jogando, estão olhando série também de noite. Então, o meu perfil de consumo é uma coisa, tá? Então, eu consumo mais, mas existem pessoas que consomem menos, que de noite, cara, tá trocando uma besteirinha ali só pelo WhatsApp e acaba consumindo um pouquinho menos, tá? Mas na prática funciona o seguinte, quando você contrata a banda para vender para os seus clientes do seu provedor, você contrata link dedicado. Ou seja, você está contratando provavelmente um ponto a ponto de um link dedicado que tem uma banda garantida. 1 GB, por exemplo. Cara, faça chuva, faça sol, você tem 1 GB de comunicação. Legal. Só que você não vende banda dedicada para os clientes. Talvez, se você tem um provedor que tem um mercado corporativo, aí é diferente. Você pode vender link dedicado também para os seus clientes corporativos. Mas falando da internet residencial, a grande massa, o nome disso é internet compartilhada. Por quê? Porque, pensa só, o consumo da internet, no geral, são picos. Então, quando eu estou no meu celular, por exemplo, e abri uma página, o meu celular, ele baixou uma página, fez uma solicitação da página, por exemplo, então ele vai ter um pico de consumo e depois que o conteúdo chegou no meu celular, ele não consome. Então, se a gente pudesse analisar facilmente o consumo de internet na casa de uma pessoa normal, entre aspas, a gente teria o seguinte gráfico. A gente teria aqui esse eixo aqui, eu vou chamar de o nosso eixo B de banda, e esse eixo aqui eu vou chamar de T de tempo, tá? Então o que a gente teria é o seguinte, a gente teria um consumo que dá um pico, baixa, depois dá outro pico, depois dá outro pico e assim passa durante o dia. Beleza. Vamos supor que esse aqui é o gráfico da casa do Machado, tá? São os meus picos de consumo durante o dia. Legal. Agora, o meu vizinho, os hábitos dele são diferentes. E dificilmente, no mesmo momento que eu abrir uma página no meu celular, o meu vizinho vai abrir também. Então, o que acontece? Ele também tem picos de consumo, que em alguns momentos podem se cruzar com os meus consumos, mas nem sempre, tá? Então, o que acontece? A nossa banda, a gente vai aproveitando ela, essas lacunas, a gente vai aproveitando. E aí, na média, quando você olha o consumo de internet de uma porta da OLT, por exemplo, você tem uma média de consumo, que é uma coisa, é média mesmo. É a soma de todo mundo dividido por tempo vai dar mais ou menos uma média de consumo. Isso é a internet compartilhada. É a gente aproveitar quando um cliente não está usando para o outro cliente utilizar. Só que esse pico a gente não controla ele exatamente assim, né? A gente vai jogando na rede e vai monitorando a porta ao mesmo tempo. Antigamente o consumo de internet era pior. Era pior porque a gente estava acostumado a baixar muito conteúdo para olhar depois, para assistir depois, porque a gente não tinha internet boa. Poxa, eu deixava baixando a noite inteira alguma coisa para conseguir olhar no dia seguinte. E aí o consumo era pior, era aquele consumo, aquele gráfico chapado, aquele gráfico estável, assim, de bastante consumo. Hoje em dia não. A gente baixa o que está olhando, olha na hora e por isso que a gente tem os picos, tá? Legal. Como é que eu calculo isso para vender? Bom, aí a gente tem um problema. Quando a gente fala de uma porta PON, por exemplo, cada porta PON de uma OLT GPON, por exemplo, ela tem a capacidade de 2,5 GB Gbps de
downstream ou de download, 2,5 de download. Vamos supor que você tem uma porta e você tem 64 clientes online nessa porta, ONU ligado, cliente consumindo, 64 em uma porta de 2,5. Indiferente de plano, se você pegar os 2,5 GB e dividir por 64, você vai ter algo próximo a 40 megabits por segundo. O que seria isso? Que se você quisesse fazer link dedicado para 64 clientes dentro de uma porta GPON, uma porta compartilhada para 64, você poderia vender planos de 40 mega dedicado. E cada um desses clientes poderia usar 40 mega o tempo inteiro. Claro, supondo que você tem estrutura de core para isso e tem link de internet para isso. Só que na prática, não é bem assim que funciona. Na prática, a maioria dos provedores consegue usar um fator de multiplicação, digamos assim, e consegue vender 10 até 20 vezes mais banda em uma porta. O que isso quer dizer? Que para muitos provedores, o cara consegue botar 64 clientes, portinha cheia, e os clientes com planos de 400 mega, 500 mega, 600 mega. Muitos provedores, inclusive a RVT aqui de Florianópolis, trabalham com planos ilimitados. Por exemplo, na minha casa, a casa do Machado, eu tenho plano ilimitado lá. Não é bem ilimitado, a limitação é de 1 GB, uma limitação técnica de 1 GB. Mas o meu plano é o plano ilimitado, sem controle de banda. E tem várias portas, por exemplo, da RVT, e eu estou citando como exemplo porque é um parceiro nosso e a gente tem essa informação real, que uma porta cheia para 64, cara, o consumo baixíssimo. Quanto maior a banda, muitas vezes o consumo por cliente é menor ainda. É menor ainda. Tá? Então, traduzindo aqui para miúdos, qual a conta que eu recomendo você fazer? Pega o somatório das bandas que você vendeu. Por exemplo, eu vendi 10.000 mega, 10 GB. Eu vendi 10 GB. E aí você divide isso aqui por 10 ou divide por 20 muitas vezes. E essa é a banda que você vai ter que ter contratado. Claro que isso não é uma regra, porque você tem que ir monitorando esse consumo também. Então isso é uma coisa interessante. Se você já tem uma rede ativa, primeiro faz um raciocínio. Cara, pega todas as bandas vendidas, digamos assim, soma tudo, vê quantos giga deu, e aí você faz a proporção versus quantos giga ou mega você tem de link. E aí você consegue ter uma ideia de quanto o cliente mais ou menos consome. Por exemplo, tem provedor que a média de consumo por cliente é de 1.5, é de 1.8, é de 2 mega. Então o cara sabe que se ele vai ter 2.000 clientes, ele vai precisar de 2.000 mega, 2 GB. Se ele vai ter 10.000 clientes, ele vai pegar os 10.000 clientes vezes 2 mega por cliente e ele sabe quantos mega ele vai precisar. Por quê? Porque ele fez o tema de casa, analisou a rede dele, o perfil dele na cidade dele. Claro que aqui em Florianópolis o perfil de consumo é 1. É uma cidade com mais gente jovem, digamos assim. Agora, quando a gente pega uma cidade do interior, uma galera de mais idade, que o consumo é diferente, esse número ele é diferente. Por isso que não serve o mesmo número para cada um. Então, eu iria por esse caminho. Tá? Usa como referência, faz, vai monitorando, vai sentindo o que está acontecendo e aí você vai ajustando o seu link conforme isso. Tá? Acredito que tenha conseguido responder a tua pergunta, mas se eu não conseguir, cara, coloca aqui de novo que a gente dá um jeitinho, tá? O Matheus também colocou outra pergunta aqui. O que eu acho do NE8000? Cara, eu não vou entrar no detalhe assim, de equipamentos propriamente dito. Tá? Primeiro porque falta mais dia a dia do equipamento e cenários para eu trazer números reais aqui. O meu chão é dimensionamento da rede de distribuição, da rede FTTH. Eu conheço sobre todos os papéis do provedor porque a minha escola foi o provedor de internet. Então eu comecei lá em 2013 em provedor de internet. Quantas pessoas entendiam de provedor de internet em 2003? Pouquíssimas pessoas. Quantos provedores existiam? Pouquíssimos provedores. Eu ativava link de 64K, link de 128K e a gente tinha 2 mega contratado no provedor. 2 mega, depois 4, depois 8, depois 10.
e a gente passou por uma série de evolução de tecnologia. Então, eu conheço porque a minha escola foi provedor, eu sempre trabalhei com provedor de internet. Mas equipamento é uma coisa que eu estou há bastante tempo afastado do core da rede. Tá? A única coisa que eu tenho para dizer da linha NE, que é a linha da Hall, é, cara, Hall é um excelente fabricante. Agora, o que eu escuto muito a galera falar é o seguinte, não adianta tu pegar um excelente equipamento e colocar ele como borda e mais concentrador PPPoE e mais não sei o que, e mais um roteamento disso, quando começa a estufar muitos tipos de configuração, muitos papéis dentro da rede, é aí que começam a aparecer os bugs dos equipamentos. É aí que o equipamento começa a baixar a performance e apresentar problema. Tá? Então o legal é ter equipamentos diferentes para papéis diferentes. Tá? Sobre a banda, Matheus, que tu perguntou aqui recentemente, tu viu clientes oferecendo 1 GB para clientes finais, é isso. É isso que eu comentei. Tá? Então, na minha casa hoje, vai lá abrir, botei para fazer um download, fiz o download no cabo, cara, é 600, 700, 800, 900 MB. Tranquilo, porque eu tenho a banda ilimitada. Se eu estou no Wi-Fi, eu sei que eu não vou passar de 500. Por quê? Porque a combinação, né, do meu computador e mais dos meus roteadores Wi-Fi na minha casa, cara, não passa de 500. Mas eu sei porque eu conheço esse mercado. Agora, para o usuário leigo, o técnico tem que explicar. O técnico tem que explicar o seguinte, olha só. Você está contratando uma internet na sua casa. Legal. Os pacotes das informações, esses aqui são os pacotinhos, tá? Os pacotes de informações, eles vão ter que entrar no roteador Wi-Fi. Legal. Entrando no roteador Wi-Fi, vai continuar pela fibra. ONU, vai continuar pela fibra, que vai passar pelo splitter, que vai chegar na OLT, que vai chegar no core da rede e que aí vai para onde? Vai para a internet. Então os pacotes eles vão transitar nos dois sentidos. Eu vou mandar pacotes e eu vou receber pacotes da internet. Legal. Só que pode ser, vamos supor que eu tenha 100 MB nesse cliente, tá? Aí o que vai acontecer? Essa entrada do Wi-Fi, em primeiro lugar, ele vai ter que suportar 100 MB. Tá fácil, beleza. Daqui até o provedor, quanto de banda eu tenho? Provavelmente eu vou ter muito mais do que 100 MB disponível, porque a gente está falando de fibra ótica. A gente está falando de uma rede de 2,5 GB por porta e eu estou falando de um cliente. Mesmo quem tem 128 clientes conectados numa porta, tem mais do que 100 MB disponível. Legal. Então, a comunicação até chegar aqui, tá tranquilo, tá em casa, tá dominado. Inclusive, se o provedor não garante a banda do cliente até dentro do provedor, algo muito errado está acontecendo. O mínimo que a gente tem que garantir é que tenha toda a velocidade até pelo menos no provedor de internet. Por que isso? Porque saindo do provedor para a nuvem, aquele monte de roteadores que existem, aquele monte de roteador que existe, que os pacotes vão passar até chegar de fato o servidor do Facebook, por exemplo, onde o cliente está querendo assistir um vídeo, aqui a gente está falando de internet. A gente está falando de caminhos compartilhados. Cara, aqui provavelmente vai pegar caminho que não tem 100 MB. Vai pegar um caminho que daqui a pouco vai passar 10, outro vai passar 50, outro vai passar 80. E aí começam os gargalos da rede. Então o técnico ele tem que ter um pouquinho de conhecimento para explicar isso para o cliente. Olha só, veja bem, né? Até o provedor de internet, eu fiz esse testezinho, olha aqui, está batendo 100. Legal, legal. Então o plano que você contratou é de 100 MB, você vai ter uma estradinha de 100 MB para chegar até o provedor de internet. Do provedor de internet para fora, eu também vou deixar 100 MB disponível. Agora, quando entra na estrutura internet, propriamente dito, aí a gente compartilha caminhos com outros clientes de outros provedores. A gente fica disputando tráfego. Sabe quem ganha essa queda de braço aqui de disputar tráfego?
Aquele que tem o melhor link, que tem a melhor operadora, que paga mais caro por mega, que tem um link que tenha menos saltos, esse cara sempre vai passar na frente. Então é muito importante que o provedor ele consiga contratar bons links de internet e monitorar esses links. Porque essa estrutura aqui ela é viva. Todo dia tem um roteador novo, todo dia tem um roteador novo, todo dia algum roteador é desativado, todo dia tem uma fibra nova que interliga. E isso aqui ele vai mudando. Então quando o provedor compra um link, né? Nossa, isso já viu acontecer muitas vezes. O provedor comprou um link, cara, agora os meus problemas de link acabaram. Contratei um super link que não me dá mais problemas. Beleza. Só que isso não é para sempre. Pode ser que daqui a 6 meses esse link comece a pipocar por algum motivo, alguma coisa mudou e apareceu um cara melhor na parada aí e faz mais sentido você migrar para outro cara. E eu já vi muitas vezes acontecer também ao contrário. O provedor está lá com link, tá legal, tá funcionando bem, e aí chega um concorrente oferecendo link, concorrente da operadora que está fornecendo link para o provedor. E aí chega um outro cara oferecendo mais banda, mais barato, prometeu 1000 coisas e o provedor troca de fornecedor. Porém, aquele cara tem mais saltos, aquele cara tem rotas piores, e aí a internet do cliente acaba ficando pior. Então, a gente tem que saber também contratar link, monitorar esses links de internet, e aí sim a gente consegue entregar uma boa internet na casa do cliente. Tá? Perguntinha boa aqui, ó. Como funciona o PTT? PTT, vamos lá. O que é o PTT? PTT, o nome é ponto de troca de tráfego, ou seja, é um ponto onde a gente vai trocar informações. Provedores e serviços trocam informações. Vamos voltar para o nosso desenho aqui. Imagina, de novo, aquele monte de roteadores. Desenhar só 3 agora para a gente resumir aqui, tá? Imagina o seguinte, que eu tenho lá esses 3 roteadores, certo? E aí, eu tenho, para ter boas conexões, eu fiz uma ligação do roteador A para o B, do A para o C e do B para o C também. Eu fiz essas 2 interligações aqui. Quem é esse cara aqui? Vamos chamar de provedor A, esse cara eu vou chamar de provedor B, e esse cara aqui eu vou chamar de provedor C. Legal. Temos um cliente que está conectado aqui no provedor A. Beleza. Quando esse cara aqui abrir o Facebook, por exemplo, o que vai acontecer? O meu provedor ele vai procurar o Facebook naqueles caras que ele está conectado. Tá? Vamos supor que o Facebook está nesse cara aqui. Ó. Esse aqui é um data center, tá? E aí vamos supor que o Facebook está aqui. Beleza. Então eu vou usar esse salto para chegar aqui. Legal. Agora o meu cliente ele quis abrir o YouTube. Vamos supor que o YouTube está com o provedor B, então ele vai usar esse caminho aqui. O B quer abrir o Facebook, vem para cá. O B quer abrir a Globoplay, mas daqui a pouco a Globoplay está aqui, então vai vir esse caminho para cá. Isso é a internet, é a interligação dos dispositivos. Agora, qual o problema? Como é que você iria fazer a interligação entre milhares de data centers, milhares de provedores e milhares de serviços? Ia se tornar uma coisa inviável você providenciar diversas conexões. Aí há muitos anos atrás, eu não sei dizer agora quantos anos, mas muitos anos mesmo, inventaram um negócio chamado PTT, que é o ponto de troca de tráfego. O que é o PTT? Bom, o meu provedor, ao invés dele se conectar com todo mundo, ele pode chegar em algum lugar onde tem o PTT, e aí esse cara aqui, o PTT, ele já está interligado com outras redes. Por exemplo, no PTT, cara, já tem servidores do Facebook. No PTT, por exemplo, já tem servidores do YouTube, WhatsApp, Spotify, sei lá, já tem uma grande estrutura nos pontos de troca de tráfego.
O meu provedor, o ideal é que ele não tenha só PTT, que ele tenha também link de internet tradicional, digamos assim. Link P, link de internet. O ideal é que o PTT seja uma alternativa. Para quê? Para conseguir chegar em serviços que possuem menos saltos que já estão na estrutura de PTT, para diminuir o consumo de internet. Então o provedor ele ganha em dois sentidos. Ele ganha na diminuição do consumo de internet, aquele link puramente internet, e ele também ganha na redução de saltos. Ele acaba entregando uma experiência melhor para o cliente, porque ele consegue se comunicar nos pontos de troca de tráfego. Então, isso é o PTT. Esse é o papel do PTT. E olha só que interessante, quem controla isso é o NIC.br. O NIC.br, ele controla isso. Ele controla toda essa infraestrutura. Eu vou mostrar uma tela aqui, bem legal, que é o seguinte, ó. Tráfego agregado PTT. Olha só, o NIC.br, beleza, ele controla os pontos de troca de tráfego e ele traz também aqui o consumo de todos os PTTs. Traz aqui, então, o PTT de Aracaju, Belém, Belo Horizonte, blá, 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 blá. E eu quero mostrar aqui a estrutura do agregado. Olha que legal essa tela. Essa aqui é o consumo agregado dos PTTs. O que é isso? É o somatório de consumo de todos os PTTs. Então, se eu pegar os últimos 10 anos, a última década, só que na verdade ele está mostrando desde 2015, esse gráfico aqui, mas se eu pegar o gráfico da última década, eu consigo ver nitidamente o crescimento do consumo de internet. E isso é só no PTT, é só nos pontos de troca de tráfego. Para a gente ter uma ideia do quanto cresceu isso, em 2016, olha que importante essa informação, em 2016 foi o primeiro ano onde as compras online superaram as compras físicas. Ou seja, 2016, pouco tempo, 2016 se comprou mais na internet do que nas lojas físicas. Só que olha o consumo em 2016, não tinha nem chego em 2 tera. Olha o consumo agora, 2022. Na média da última década está lá nos 12 tera. Olha o quanto cresceu. Então esse nosso mercado de provedor de internet, meu amigo, tem muito para crescer ainda. A gente acha que está saturado, que não sei o quê, que concorrente, que está ficando difícil. Sim, só que o consumo está aumentando muito, cada vez mais. Eu uso a internet desde 97. 1997 foi o ano que eu tive contato com a internet. Eu fui estudar numa escola particular e nessa escola tinha internet, claro, que era um caquinho de internet que a gente usava o KD ou o KD, eu acho que era, Yahoo também, para fazer pesquisas para aula. Cara, era pesquisa, texto, fazer trabalho. Esse era o consumo de internet, o meu consumo de internet, pelo menos lá em 1997. Fazia uma pesquisinha, fazia meu trabalho, gravava num disquete, talvez a maioria aqui nem sabe o que é um disquete, mas eu gravava numa porcaria chamada disquete e tinha que levar no lugar para imprimir. E eu acompanhei o crescimento da internet. Eu comecei a usar a internet de escada na minha casa também. Eu tive a oportunidade de ter um computador na minha casa em 1998, nem todo mundo teve essa oportunidade, mas eu tive e foi ali que eu comecei a gostar de computador, gostar de informática, gostar de internet. Foi em 98 quando eu comecei a gostar. E eu acompanhei o crescimento da internet. Poxa, eu tive internet de escada. Em meados de 2000, no ano 2000, começaram a surgir as redes ADSL. E lá por 2001, mais ou menos, se eu não me engano, eu já tinha DSL na minha casa. Passava uma rede HFC, uma rede da NET, na Claro, e eu já tive a DSL na minha casa nessa época. Link de 64K. Muito tempo depois, um link de 128K no ADSL. Então eu acompanhei esse crescimento e eu sempre gostei do mundo digital e sempre acreditei de fato que ele iria crescer. Mercado Livre, usa muito tempo. E tinha umas coisas que eu comecei a resgatar também antes dessa aula aqui. Começou a vir umas lembranças. Eu anotei as curiosidades. Cadê as curiosidades agora? Cadê? Me fugiu as curiosidades que eu queria falar para você. Mas olha só, o Google
O Google foi lançado em 1998. A gente usava para pesquisa, depois disso, beleza? Agora, o quanto nós somos dependentes do Google hoje, na nossa rotina, no nosso dia a dia. YouTube foi lançado em 2005. A gente usava o YouTube para quê? Para olhar besteira, para olhar curiosidade. Hoje não, nós somos dependentes do YouTube também. Quem aí, quando não sabe fazer alguma coisa, vai lá no YouTube, como fazer um conector de campo, como usar o Power Meter. Quem aí não faz isso, né? Bom, galera, o que eu tinha preparado para a aula de hoje é isso, tá? Dei umas fugidinhas aqui no meio do caminho, é natural. Eu estava ansioso para essa aula porque essa aula foi a primeira aula do ano das nossas lives de segunda-feira. E a nossa próxima aula vai ser uma coisa muito legal, que vai ser o estimar quanto custa. Então vai ser uma aula seguinte, eu vou te ensinar a olhar para uma área, fazer um pequeno esboço, uma análise de projeto e aí sim ter uma estimativa de quanto vai custar para construir aquela rede. Para que isso? Para você não começar a construir a rede e ter aquela sensação que não acaba nunca. Sabe obra que você pensa que vai gastar 100 mil reais, 200 mil reais, 500 mil reais para construir uma casa e quando você vê acabou o dinheiro e a casa não está nem na metade. Por quê? Porque não teve um projeto, não teve um planejamento, não teve uma organização financeira. E é isso que a gente vai falar na nossa próxima aula. Então, antes de você sair comprando LT, sair comprando fibra, caixa CTO, cara, vamos fazer uma análise, vamos ver quanto custa, vamos ver se vale a pena você agora começar a construir, ou se você vai esperar um pouquinho, formar um pouquinho mais de caixa, ou se ainda você vai gastar menos do que imaginava e aí de repente resolve dobrar o projeto. E olha só que legal, a gente consegue fazer tudo isso com cálculos, né? Então esse é o tema da nossa próxima aula. Se você caiu de paraquedas aqui nessa aula, tem um link aqui embaixo desse vídeo para você se inscrever numa página e nessa página, todo mundo que está inscrito lá, eu aviso por e-mail qual vai ser a próxima aula, eu aviso quando a gente vai entrar ao vivo também, eu mantenho você informado sobre as nossas aulas. Então, valeu por hoje, obrigado mesmo para você que participou, espero ter contribuído de alguma forma nesse seu desafio de entender o que são as redes, de construir as redes FTTH. Eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa aqui nessa aula. Se você aprendeu apenas uma coisa, já fico muito feliz de ter te ensinado ao menos uma coisa só sobre tudo que a gente conversou até aqui. Te vejo então na nossa próxima aula semana que vem.